Bom, realmente, né, nós vivemos um bom momento para assistência social. Foi um ano que nós conseguimos nos candidatar a vários editais, dentre os quais esses foram lançados ontem, e fomos contemplados em praticamente todos. Posso me enganar em números, né, mas se eu não estou equivocado, foram 8 editais lançados esse ano, com políticas públicas sociais interessantes para os municípios, e nós fomos contemplados em 6. Um nós não aderimos e um nós ficamos em suplente. Acho que são esses os números ou algo parecido com isso, né? Então ontem nós tivemos lá, foram lançados vários programas, a gente pode conversar um pouquinho sobre eles, né? A maioria deles, Cachoeira, está contemplada, e foi um anúncio importante, bem substancial, e que terá certamente algum efeito aí nas nossas comunidades do Rio Grande do Sul. Vamos começar por partes. Eu anotei 5 aqui, porque nós estamos lá no mailing do governo do estado e eles mandam o aviso de pauta que é para os jornalistas que quiserem comparecer para alguma conferência de imprensa, para algum lançamento, e nós recebemos então ontem cedo essa notificação de que na segunda-feira, ontem, às 9 horas, haveria esse pacote, veio assim, pacote de ações voltadas para pessoas, por exemplo, em situação de vulnerabilidade social. Primeiro pacote, nova política para pessoas em situação de rua. Alguma coisa de nosso interesse nisso? Cachoeira não, é um programa muito interessante que foi o modelo adotado em São Paulo, foi criado em São Paulo, o governador esteve lá visitando e trouxe para o Rio Grande do Sul. Por enquanto são 4 municípios que foram contemplados, aqueles que têm muitas pessoas em situação de rua, né? Então, deixa eu ver, vou chutar aqui, ó. Porto Alegre, em primeiro lugar, Santa Maria, Passo Fundo e mais um aí. Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas e Caxias. Caxias, não é Passo Fundo, então. Sim. Mas é um programa interessante, que, claro, Cachoeira não tem aportes recursais cria uma vila, e a partir dessa vila, as pessoas em situação de rua vão para lá, aquelas que forem convencidas e quiserem, né? E lá são aportados políticas públicas entregando serviços públicos essenciais, saúde, educação e qualificação e inclusão digital. É um pacote bem interessante, tentando que essas pessoas tenham uma nova oportunidade, né? E que saiam dali até 2 anos, renovável, para uma oportunidade de emprego, uma residência, e não fique na rua. Eu vi, claro, o maior número em Porto Alegre, em torno de 6 mil moradores de rua, mas no total do estado chega a mais de 8 mil, quase 9 mil, somados esses municípios com mais incidência disso. No nosso caso, o que nós temos de moradores de rua aqui em Cachoeira? Frequentam o albergue diariamente, no verão, agora nessa época, uma média de 14, 15. O nosso pessoal de abordagem estima em torno de 40. É feita uma contagem, mas isso varia. Um dia alguém chega aqui, outro dia alguém sai daqui, mas em torno de 40. Inclusive hoje, Tônia, nós temos uma reunião às 14 horas, envolvendo o desenvolvimento social, a cultura e a saúde, para trabalhar em cima de um plano, né, que a nossa parte da desenvolvimento social, o que a gente pode fazer já é feito, mas a gente quer tentar aprimorar. Nós temos abordagens semanais, tentando encaminhar para os serviços públicos e convidando para ir ao albergue. Mas fora isso, a saúde, a cultura e nós também queremos implementar outras atividades a partir de uma demanda que veio, uma DPF, né, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que o STF determinou que os entes públicos realizem trabalhos, né, para observar, para deixar visível essas pessoas. É chamado de ruas visíveis. Então nós estaremos trabalhando nisso hoje. Tá aí, ó, mais uma informação aqui no programa. Outro assunto, eu estou indo pela ordem aqui, do aviso de pauta à imprensa mandado ontem. Ampliação do kit Mãe Gaúcha. Sim, o kit Mãe Gaúcha é um sucesso. Aqui em Cachoeira do Sul nós entregamos muitos kits esse ano, no ano anterior, 24, também, né, aquelas mães até um determinado mês de gravidez, e agora foi ampliado durante a gravidez, elas podem retirar. Era um kit que tinha algumas roupas, né, fraldas, e agora ele se ampliou, tem até uma banheira, tem fraldas descartáveis. Mais produtos, então. Mais produtos, exatamente. E ficou bem mais robusto, né? Então, algumas mães deram depoimento, né, dizendo, meu filho vai sair com uma roupinha nova do hospital, né? Então, foi bem impactante, bem interessante também. Muito bem. Outro item aqui, segunda edição do Partiu Futuro Reconstrução.
Partiu Futuro Reconstrução é o programa dos jovens aprendizes, né? Então nós temos 20 vagas em Cachoeira, não anunciaram a data do que vão indicar os nomes, mas deve estar nos dias, porque foi encerrar as inscrições na sexta-feira passada. Nós tivemos na quinta, o CIEM informou, mais de 80 inscrições para Cachoeira do Sul. E ainda tinha para mais 20 vagas. Para 20 vagas. E tinha mais um dia ainda de inscrições, que depois eu não fui informado. Então, esses meninos, né, de 14 a 24 anos vão trabalhar em espaços públicos ou até privados, mas em princípio espaços públicos, como a prefeitura, secretarias de educação. Né, eles vão ter um período de estudos e um período de trabalho nesses locais públicos e vão receber uma bolsa de R$ 750, mais um kit de 550 para alimentação, mais vale transporte. Né? Além do principal, que é o trabalho. E parece que está limitado a 22 anos, né? 22 anos. É isso, né? De 14 a 22. De 14 a 22 anos, que pode participar, né? Que mais? E aí, investimentos no Avançar Mais SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O Avançar Mais SUAS é um programa que investe recursos na área dos abrigos, por exemplo. Não necessariamente construir ou reformar um espaço, uma casa. Nós fomos contemplados com R$ 250 mil. Nós vamos reformar aquela casa da esquina ali do Conselho de Educação. O nosso pessoal da engenharia já está fazendo o planejamento, né, a planta lá, para que vamos investir esses 250 mil e levar uma das nossas casas lá para ali, que deve ser a Casa Lar 2, né, o Abrigo Institucional 2, que é de adolescentes. Então, tem algumas cidades pediram carro, outras pediram um prédio novo. Nós pedimos 250 mil para a reforma e fomos contemplados. E é suficiente? É suficiente, não é sobrando, né? Mas a gente estávamos conversando com a engenharia, fazer algumas adaptações, inclusive uma coisa que nós fomos buscar uma informação. A acessibilidade nos custaria R$ 50 mil. Porque aquela casa tem um porão, né? Então é necessário Exato. subir uma escada, né? Então eu estive observando durante o ano e fui buscar a legislação, nós não precisamos de acessibilidade naquela casa, porque os nossos especiais, eles ficam no abrigo institucional 1, eles não passam para 2, mesmo tendo idade maior. Porque já se criou uma expertise, né, entre os educadores da 1, então esses 50 mil, em princípio, a gente vai conseguir também investir na casa. Muito bem. E o outro item que tem aqui é segurança alimentar. Bom, existem duas questões aí. Uma delas é a questão do prato solidário. Nós não aderimos esse, que é a chamada cozinha solidária. Era para entrega de equipamentos. Até nós temos equipamentos que era de uma emenda impositiva da Câmara de Vereadores. O problema é a continuidade desse programa, que tem que ser com recursos próprios do município. Então, para a gente ter uma ideia, no novembro de 2024, quando foram encerrados os trabalhos lá na Escola de Iná, deste, entre aspas, prato solidário, eram entregues 100 marmitas por dia. E o custo disso, segundo a secretária me informou, na passagem era R$ 16 mil. Né? Então, para o município ficou um pouco pesado e a gente teria que manter isso. Então, a opção foi esperar mais um pouco. O outro ponto que é interessante, que nós estamos aderindo, né? Estamos seguindo uma programação de atos que temos que realizar, é os pontos comunitários. Então, nós vamos receber verbas para adquirir de pequenos produtores, ou até alimentação, eventualmente, direto já, que o Estado compraria, de pequenos produtores rurais, e vamos passar para aqueles pontos que nós, com o governo do Estado, reconheceremos como pontos que fazem alimentação. Então, nós vamos pegar algumas instituições em Cachoeira que já fazem alimentação, vamos reconhecer como ponto popular, junto com o Estado, e eles vão passar a receber alimentação para confeccionar. Eu fiz um cálculo rápido aqui, R$ 16 mil por mês, se for 3 mil marmitas, 100 por dia, se fosse corrido, não sei se abrange os domingos também, os sábados, né? Daria apenas R$ 5,33 por marmita. Achei muito barato. 5 dias por semana. Não é menos, então. Mas não faz tanta diferença. 22, não, mas vamos botar a conta certa, né? A calculadora nos ajuda. Então, daria R$ 7,00 por marmita. É um valor consideravelmente baixo. Né? Baixo, né? Por unidade. Sim. E eu fico pensando, secretário, estou falando aqui, até porque a gente, ao longo da vida, vai conhecendo. Claro.
tem gente que tem dificuldade de se alimentar, viu? Tem, com certeza. De vez em quando a gente socorre na medida do possível, dá uma cesta básica e tal, porque é conhecido, porque ao longo da vida as coisas se desestruturaram na vida daquela pessoa e tal. E se for comprar nos custos da produção de alimentos normais, que tem, obviamente, mão de obra, luz, aluguel, impostos, etc., etc., olha, multiplica por 3 esse valor aqui. Sim. No barato ainda. Sim, na pandemia. Então, ao longo do mês, se tu quer ajudar uma pessoa para ter só uma refeição por dia, não estou falando em café da manhã, almoço e janta, estou falando só uma refeição por dia, olha, gasta fácil. R$ 1.500, R$ 2.000. Não, certamente. Para uma alimentação externa, né, que não seja na casa da pessoa. Fico pensando ali no abrigo, onde 14, 15 pessoas todos os dias são abrigadas e recebem refeição e banho e o custo disso. Sim. O custo ali é mais alto, né? Inclusive no abrigo da enchente nós pagávamos R$ 16 a marmita e depois baixamos para 14, num acordo que nós temos com os fornecedores, mas é bem mais alto. E vamos combinar que 14 ou 16 não é um valor alto. Também. Porque a gente está por aí. Sim. De vez em quando almoça fora de casa e vê qualquer 200, 300 gramas pesando ali, aquilo é 30, 40 reais, né? É verdade. Então não estou reclamando que os comerciantes estão cobrando muito. Não. A gente sabe que insumo de qualidade, tem todas as regras da Anvisa que tem que ser seguidas, né? Não é qualquer alimentação, o pessoal tem que ser treinado, o ambiente tem que ser seguro, né? Então ninguém está achando que é exagero, mas efetivamente a alimentação em si ela é cara fora do domicílio. O pessoal se queixa muito. Sim. Nós temos ali dentro da política de Cachoeira, né? Nós temos, além do Bolsa Família tradicional, nós temos nos CRAS uma entrega também de alimentos mensalmente. Não é para toda a população, não é suficiente, mas nós entregamos cestas básicas em cada um dos CRAS, no CREAS e na equipe volante, todos os meses, para dar um suporte mínimo, né, Antônio? Pois é. Balanço final do ano, secretário João Alexandre. Sabe, assim, que eu sou meio crítico comigo mesmo. Eu fiz uma reunião com o meu pessoal, 2 reuniões, uma com as coordenações e outra com todo o efetivo, né, que são quase 140 servidores na secretaria. Né, eu acho que não andaram algumas coisas, alguns projetos que nós tínhamos, como o Espaço Cidadania, lá no CRAS Cidadania, como o Espaço 4.0 ali no centro, a gente não conseguiu fazer funcionar esse ano, por vários motivos, né, inclusive a questão da legislação pública, né, que limita e faz andar devagar muitas coisas, né, Tony? Mas o feedback que eu tive do meu pessoal foi positivo. Eles acreditaram que, comparando com os anos anteriores, andou, né? Até porque a gente teve esse apoio também do governo do estado, né? Nós fomos beneficiados em 6 ou 7 editais, né? Estamos com planos de qualificação dos servidores, isso a gente já está andando, né? Tivemos apoio também do governo do estado. Nós vamos contratar, já está a verba separada, uma equipe para qualificar, educação continuada, qualificar os nossos técnicos durante todo o ano de 2026 no atendimento às famílias. Nós buscamos, corremos atrás e conseguimos a Família Gaúcha, que eu vejo como o melhor plano que pode ter para a gente dar emancipação aos nossos cachoeirenses, que são essas 192 famílias que estão sendo assistidas, né, pelos técnicos que vieram do estado para cá, e nós estamos monitorando, estamos trabalhando com eles. Então, o balanço é positivo, segundo critérios e indicações dos nossos próprios servidores, né? Eu não faria uma autoavaliação minha, eu não faço. Não tenho essa motivação e não tenho essa vaidade. Mas a informação que eu recebi foi positiva da Secretaria de Desenvolvimento. Foi muito trabalho. E, assim, a Secretaria é algo surreal. A rotina da Secretaria é algo... De tédio a gente não morre, pode ter certeza. É uma rotina muito pesada e eu quero aqui agradecer já a minha secretária adjunta, Clausiane. Se não fosse ela, eu não conseguiria me debruçar e buscar esses programas estaduais, federais e pensar outras políticas como nós pensamos e reuniões. Por exemplo, nós estamos propondo agora um grupo reflexivo para homens envolvidos em violência doméstica lá no CREAS, em parceria com o Poder Judiciário. Então, são coisas que nos demandam tempo para pensar, estudar, conversar com os servidores, buscar parcerias.
E se não fosse a minha secretária adjunta, eu não conseguiria fazer isso, porque é surreal, é viatura que estraga, é gasolina, é servidor que tem que viajar, é criança que precisa ir para o hospital. E dia desse, só para o ouvinte ter uma ideia, sexta-feira sempre tem, tá? Eu não sou supersticioso, mas sexta-feira sempre tem. Esses dias a chefe do CRES, a Daniela, me ligou, 4 da tarde, 3h30, 4 horas. Olha, largaram um cadeirante aqui com a mochila, com a mala, na frente do CRES. E aí a gente tem que resolver, né, esses problemas. Isso é só para ter um exemplo, né, da rotina que a secretaria tem. Realmente é muito pesado. Mas me parece que andou bem durante esse ano. Trabalho, pelo menos, não falta de ninguém. Né? Isso eu quero até deixar claro aqui. Existe um dogma aí de que servidor, por vezes, não trabalha. Lá na secretaria, o pessoal é muito bom. Precisa, é só avisar. Temos que fazer. Na quinta, nós tivemos da semana passada, nós tivemos a entrega humanitária, a quarta edição, que é o programa Volta para Casa que nós criamos com o prefeito. E a gente simplesmente, de manhã cedo, hoje a gente vai fazer entrega humanitária. E aí estava todo mundo pronto, todo mundo de acordo, entregamos 344 kits do ajuda humanitária. Então quero aqui, inclusive, já parabenizar e agradecer os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social pelo trabalho que realizam. O que tem nesse kit? É uma cesta básica, um kit limpeza, que aí vem vassoura, vem rodo, vem detergente, vem esponja e outras coisas. Um kit cama, que é um lençol e uma toalha, e um kit higiênico, creme dental, escovas e outras coisas. Muito bem, pessoal. Olha aí, ó. A gente vai conversando, sem pressa, e vai atualizando o nosso conhecimento sobre a questão social. O que mais demanda o secretário ou a sede da secretaria? Quem mais bate a porta lá? Na realidade, a gente tem um problema habitacional, que é um problema difícil de resolver, né? Isso tem demanda, né? E bate a porta todos os dias. Pessoas que precisam, que estão em situação, não tem idosos. Idosos é um grande problema hoje. Esse é um grande problema que os municípios terão que enfrentar pelo envelhecimento natural, né, da população. Então, nós temos vários casos de pessoas que não têm família, são idosos, não têm família e moram assim em situação de indignidade total. Nós recebemos esses dias até uma informação de um vereador, já o nosso departamento CRES foi avaliar, é lamentável a situação que a pessoa vive, um idoso. Então a gente tem que achar solução para isso. É idoso, é pessoas eventualmente com dificuldade de alimentação, é pessoas com necessidade de fazer um exame, tem que se deslocar para outra cidade, não tem dinheiro, é gente que precisa ir para... Esses dias chegou um senhor lá chorando, que veio para Cachoeira, e a esposa dele estava muito mal em Santa Catarina e ele não tinha dinheiro para viajar. É questão de funeral, tem muito também. E aí eu fico pensando assim, fico avaliando, né? Nós autorizamos 3 funerais por mês, a lei autoriza, mas nós passamos os 3. A gente faz uma justificativa e passa, né? E realmente ficar avaliando uma pessoa que ganha R$1.500, um aposentado, né? Tem remédio, tem coisa, vai conseguir pagar um funeral? Uma situação bem complexa, então, que a gente vive. E existe, então, uma demanda muito grande e eu me coloco nessa posição de participar. Então, eu coloco a mão na cesta básica. Quinta-feira eu estava carregando cesta básica com o servidor lá na Fenarroz. E eu também me coloco junto com os servidores na qualificação. Eu passo com eles dias e dias se qualificando. Vêm os professores de fora, vêm aqueles que nós contratamos e eu fico o dia todo me qualificando com eles, porque o meu grande objetivo na secretaria é qualificar os serviços que nossos servidores já prestam de maneira muito profícua e também trabalhar muito na questão da emancipação. Nós fizemos vários cursos, agora no dia 5 de janeiro nós apresentaremos nossa prestação de contas ao prefeito e ao município, né, aos munícipes. Nós mostraremos lá pequenos videozinhos de 10, 15 segundos de pessoas que se qualificaram e estão trabalhando. Ah, são todos? Não são? Dá para dizer que é um trabalho de formiguinha? Pode até dizer, mas a gente está fazendo e está conseguindo qualificar algumas pessoas que estão aderindo ao mercado de trabalho. Essa apresentação, quinta-feira agora? É dia 5 de janeiro. 5 de janeiro. Uhum. Lá aqui no posto... Eu não esqueci o nome do posto, enfim. É aquela sede nova do posto
Foi criada uma sede nova aqui no bairro Escopel. Ali. Dalry. Dalry, Dalry. exatamente. Eles têm um auditório lá, um local. E vai ser transmitido pelas redes sociais também. Né? Sim. Então tenho depoimento de uma senhora que ela fez o curso de pintura, que nós temos parceria com o Senai, e ela já pegou uma casa para pintar. Né? A semana passada a gente fez um curso de hidráulica, junto com o Senai, aí tinha um senhor lá na secretaria mexendo nas nossas torneiras lá, e aí eu perguntei, tá, e depois? Ah, depois eu quero trabalhar. Então tu me manda o teu currículo que eu vou encaminhar lá para o 5, que também é parceiro, sindicato, para te arrumar um trabalho, né, de carteira assinada, como ajudante, enfim. Secretário João Alexandre, voltando à questão do idoso, né? Como o secretário disse aqui, concordo, e não tem como discordar, de que esse será um problema cada vez maior. Não que o idoso seja um problema, mas o envelhecimento traz circunstâncias para a pessoa em termos de saúde, em termos de renda, né? Porque ele já não tem mais, o secretário, mais condições de trabalhar adequadamente. O secretário citou aí, uma senhora fez um curso de pintura, vai pintar. Quem é que pode pintar? Quem tem mobilidade, quem tem força física, quem pode subir escada. O idoso não pode fazer isso mais, sob pena de se colocar em risco. Né? Ele nem tem, né, tônus muscular para tentar uma profissão desse tipo, né, que exige esforço físico também, além de técnica. Qual é o relacionamento do desenvolvimento social de Cachoeira com o Asilo da Velhice Nossa Senhora Medianeira? Nós temos um relacionamento, eu diria, até próximo. Por vezes eu vou lá no asilo, o presidente me convidava, ele vem aqui na secretaria. Né? Agora, na próxima sexta-feira, se eu não estou equivocado, nós lançaremos os editais, o resultado dos editais de verbas do Conselho do Idoso, e o asilo vai ser beneficiado. Então, eu acho que não vejo nenhum problema. Não, eu digo porque, por exemplo, esse idoso que foi citado há pouco aí, que está em situação de miserabilidade, vamos dizer assim, né, de insalubre, num local sem conservação, ele mesmo não consegue dar conservação. Ele seria um candidato, sem família, né? Candidato quase que lógico para uma casa asilar, para um asilo da velhice. Sim, aí nós temos duas situações. Nós temos alguns casos em Cachoeira do Sul que a prefeitura já tem que pagar total ou parte da mensalidade lá, enfim, do custo mensal das casas de instituições de longa permanência, né, que é o nome correto. Nós já temos alguns idosos que a prefeitura tem que pagar, ou total ou parcialmente. A gente usa o benefício dele, né? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter 60 anos, não ter família. Em segundo lugar, a gente usa a parte do benefício e completa. E tem uns que a gente sabe da situação do endividamento, né? Tem uns que não tem nada para receber. Aí a prefeitura tem que, inclusive, pagar. Isso é feito todo um trabalho de... Primeiro, o CREAS vai atrás dessa situação, verificar se não tem família, se não tem como a família bancar uma parte, ao menos. Depois disso vai para a jurídica, depois da jurídica aí vai para a fazenda para a gente conseguir fazer essa situação. E a outra questão que é importante frisar, né? É que nós vamos lançar em janeiro, no máximo em fevereiro, nós já estamos com uma lei pronta para encaminhar para a Câmara de Vereadores, que é o cuidado subsidiado. Isso é um nome que a gente não definiu se vai ser esse nome ainda. Mas, na realidade, o que é isso? Nós vamos, com o recurso do Fundo do Idoso, já está autorizado pelo Conselho do Idoso, nós vamos propor essa lei em que a família que é desprovida de recursos financeiros, que queira ficar com o seu idoso, nós estaremos aportando um valor. Né, meio salário, ou não estava definido o valor ainda também. Provavelmente aí na casa de meio salário até um salário. Então nós faremos essa iniciativa para vincular o idoso à família e não para institucionalizar, que seria a última das últimas possibilidades. Né? Nesse assunto, pessoal, nós temos que trazer, Tomás, o presidente do asilo, o Oswaldo Trojan, para conversar conosco. Porque eu bati um papo rápido com ele, até prometi fazer uma visita. Ele me relatou que eles estão com mais de 70 idosos lá, tem todo o telhado para reformar, todas aquelas coisas que têm que ser feitas. É uma instituição privada, né, que recebe eventualmente alguma subvenção pública, mas isso é eventual, isso não é permanente, né? E tem que buscar recursos todo dia para sustentar. E eu perguntei como é que estava a demanda, que fecha com a informação que o secretário João Alexandre nos deu, que só aumenta. Eu digo, mas como é que vocês fazem busca ativa? E o Trojan disse, não, as pessoas batem na porta.
Ele só ontem mesmo chegou um lado e disse, olha, eu quero ficar aqui. E agora? O que tu faz? E então é todo o envolvimento, realmente. Os problemas são muitos, né? E tem gente que acha que é fácil. Meu Deus, são muitos. Olha, às vezes eu penso, o que eu estou fazendo aqui? Porque é um ideal, né? A gente tem um ideal, eu sempre pensei, eu entrei na política, nunca me candidatei, não tenho esse interesse, mas em 1997 eu me filiei ao PSDB, Social Democracia, que é a minha compreensão, né? Aí tem que ver se é mais à direita ou mais à esquerda, mas enfim, não vem ao caso. A questão é que é um ideal, eu acho que a gente pode transformar a vida das pessoas, né? Com a ideia da emancipação, com a ideia de qualidade de vida, políticas públicas, mas não é fácil. É muita demanda, os meios são limitados, não tem como negar, são limitados, o dinheiro é insuficiente para cobrir tudo. Então é uma luta diária, é uma peleia, como diz o gaúcho, né? E só para também colocar uma questão que nem é do idoso, mas só para lembrar a população do nosso trabalho durante o ano, dos nossos servidores, né? Nós já enviamos para a Câmara de Vereadores o Família, o programa Família, agora faltou o termo, mas enfim, são tantos, é o valor que nós vamos passar para a família que quiser ficar com uma criança ou um adolescente titular, família acolhedora. Então nós passaremos, já está na Câmara a lei, passaremos até R$ 1.500, passaríamos R$ 1.500 ou um pouco mais se a criança tiver necessidade especial, para que a família fique por um período com aquela criança. Aí nós tiramos a criança do lar e colocamos em uma família, com todo o acompanhamento técnico dos nossos servidores. Muito bem, olha aí, gente. Tomara. Acho que os idosos ficar na família é importante. Embora não soe bem, porque a gente não está acostumado, né? Porque a gente vive uma realidade que não é a realidade do outro, mas a gente tenta ser empático, tenta ser simpático também e entender como é que o outro vive. Mas se a pessoa é idosa e tem uma família, por que o Estado tem que dar dinheiro para essa família manter o idoso junto? Teoricamente seria uma obrigação, né? Sim. Mas isso é o ideal. Sim. Entre o ideal e o real, o desenvolvimento social tem que trabalhar com o real. E outra coisa, o real quer dizer o quê, na minha concepção, Toné? Porque nossas famílias aí, o Brasil é o país com maior desinclusão social, né? Com a renda mais absurda entre os maiores e os menores. Então, um problema também é esse. A pessoa ganha R$ 1.500, aí tem esposa, marido, filho e mais o pai ou a mãe, é insuficiente realmente, né? E tem alguns casos, e aí vem questão de empréstimo, que se fazem muito facilmente, pelo que eu vejo, né? E acho que a necessidade reside aí, de ter, então, um valor de aporte para que as famílias tenham, né, valores. Eu sei que é interferir na vida privada e a gente tem que ter limites em relação a isso, porque nós temos os direitos individuais a ser defendidos. Tem aqui um professor de direito conversando comigo, o secretário João Alexandre, mas eu não sei se os legisladores que legislam em tantas coisas que às vezes a gente pergunta para que estão fazendo isso, não consegue alcançar as segundas ou terceiras intenções, mas eu não sei se não tinha que ter uma legislação de tutela para os idosos que se endividam nas financeiras e que acabam comprometendo não 30% ou 35% da sua pequena aposentadoria ou pensão, mas muito mais que isso, com créditos diretos ao consumidor e cartões e não sei o quê. Quando vê, chega no final do mês e não recebe nada, nem para comer ele tem. Essa é uma realidade. Eu concordo plenamente e acho que é legal, não tem nenhuma ilegalidade em criar esses mecanismos de tutela. Porque, na realidade, quando alguém se endivida totalmente, ele não está influenciando negativamente apenas a sua vida, a da coletividade, porque a prefeitura vai ter que entrar, o Estado vai ter que entrar, e aí está saindo recursos de outro lado, né? Então, eu não vejo nenhuma ilegalidade, eu acho que teria que ser feito, sim. Se fala que a lei, como tu colocaste, limita em 30%, tem gente aí com 70%, 80%.